Bom, agora começando de verdade sobre a paridade do poder de compra, que eu acabei usando o vídeo anterior de 10 minutos para falar sobre os assuntos de arbitragem e alguns dados que eu achei no site do DailyFX, né? Vamos entrar aqui na paridade do poder de compra e depois eu vou falar da paridade da taxa de juros. Sobre a paridade do poder de compra, é uma relação teórica existente entre razão entre inflações dos dois países e a expectativa de variação do câmbio em um determinado período entre as moedas desses dois países, né? Então, basicamente, você tem que o preço esperado, né, de uma cesta de bens para daqui a, vamos supor, daqui a um ano, dividido pelo preço hoje, vai ser igual ao câmbio à vista esperado na data futura T mais um, ou seja, o preço da moeda, né, do outro país daqui a um ano, dividido pelo preço da moeda denominada em dólares hoje, né, que na cotação direta, multiplicado pelo preço esperado dos bens, né, na data T mais um, lá no país estrangeiro, dividido pelo preço dessa mesma cesta de bens hoje, né? Ou seja, para ficar um pouco mais claro, né, porque à primeira vista que essa primeira equação é um pouco complexa, você tem que 1 mais a inflação esperada, por exemplo, dos Estados Unidos, vai ser igual a 1 mais a inflação esperada no Reino Unido multiplicado por 1 mais a variação percentual no câmbio em dólares da moeda inglesa, né, que é da moeda britânica, que é o British Pound, que é a libra esterlina. Se você está falando de valores de inflação pequenos, né, abaixo de um dígito, né, na verdade, só com um dígito, você pode fazer a subtração em vez de fazer a razão, né? Então você vai ter que o câmbio à vista esperado no futuro T mais um vai ser igual ao câmbio à vista de hoje multiplicado por 1 mais a diferença de inflação esperada. Fica mais fácil se a gente levar isso daqui pro sketch. Eu vou dar um exemplo prático para ficar mais claro. Vamos usar aqui o sketch. Fica mais fácil. Bom, vou traduzir essa fórmula aqui, né? Basicamente, o que ela diz? Quando você fala isso não é bem, vou ter que fechar e abrir de novo. Que pariu. O troço tá dando problema aqui. Vou ter que desconectar e conectar de novo. Bom, acho que agora eu consigo. Aleluia. Vamos lá. Quando a gente fala de preço esperado, né, nos Estados Unidos na data T mais um, menos o preço de hoje, né, dessa cesta de bens, né, ou seja, na data T, sobre o preço de hoje, né, na data T, eu estou falando de variação, né, de variação de preço. Isso aqui é o que? Isso aqui nada mais é do que a inflação do período. A inflação americana. Nesse período, né, de um ano. Então, mexendo um pouquinho aqui, jogando para o lado, para o outro, ou seja, fazendo essa daqui, ó, deixa eu
separar. Eu vou dividir o valor esperado do preço na data T mais 1 por preço hoje, né, na data T, menos, se eu dividir preço na data T dividido por preço na data T, vai dar 1, certo? Então isso aqui é a inflação americana. Ou seja, a razão entre o preço esperado no futuro parece um pouco complexo, mas não é, tá? Isso aqui fica simples e você lá na prova você já vai levar isso de forma simplificada, não vai ficar perdendo tempo. Essa razão aqui vai ser simplesmente uma mais inflação, tá vendo? Por isso que depois de mostrar essa equação um pouco mais complexa, eu disse que esse termo aqui é simplesmente 1 mais a inflação americana do período, tá? Antes de falar as outras partes, vamos só esclarecer que esse cara daqui de cima é o que? É o câmbio spot, ou seja, é o câmbio à vista, na data futura, né? Na data T mais 1. Ou seja, é o câmbio forward, é o câmbio futuro? Não, porque o câmbio futuro é o câmbio que você negocia hoje para trocar moeda daqui a um ano. Esse câmbio é o câmbio spot daqui a um ano que você acha que vai ser, ou seja, o valor esperado desse câmbio. Por isso que eu tenho um Ezinho aqui, tá vendo? O Ezinho lá da estatística. Dividido pelo câmbio de hoje. Esse é o câmbio spot de hoje, em data T. Ou seja, esse aqui é o câmbio à vista na data T, que pra gente aqui é hoje, né? E aí, o que você vai ter? Essa razão multiplicada pela variação dos preços lá no Reino Unido, né? Então você vai ter, deixa eu botar aqui embaixo, 1 mais, talvez fique mais fácil eu mostrar a razão, né? 1 mais a inflação americana dividido por 1 mais a inflação do Reino Unido vai ser igual ao câmbio câmbio à vista. Eu não vou falar de câmbio, eu vou falar assim, eu vou falar de preço em dólares da Libra, né? Na data T mais 1. Talvez fique mais fácil para você entender. Sobre o preço em dólares da Libra, da British Pound, né? Na data T, que é hoje. Isso aí é uma variação, né? Isso aí é uma variação. Basicamente é isso. Vamos dar um exemplo. Deixa eu até mudar de cor aqui. Vou dar um exemplo aqui. Suponha que você tenha inflação americana, né, de, sei lá, em um ano 10%, um absurdo qualquer, e a inflação britânica de 5% nesse mesmo período. O câmbio, suponha que o câmbio hoje esteja em $1,20, certo? Quanto que vai ser o câmbio no futuro, né? Bom, esse câmbio no futuro vai ser 1,20 vezes 1,10 sobre 1,05, né? Vamos ver quanto que vai dar isso. Vai dar 1,20 vezes 1,10
dividido por 1,05. 1,25, 1,26, né? Então você vai ter o câmbio spot numa data futura. Vou botar aqui mais ou menos 1,27. 1,27 o quê? Dólar por British Pound. Ou seja, se hoje a Libra está custando 1,20 dólar, no futuro, daqui a um ano, com base nessas expectativas de inflação, vai estar a Libra vai estar custando mais, né? Vai estar mais cara, 1,27 dólar. Por quê? Porque a inflação de lá é mais baixa do que aqui. Ou seja, a inflação provoca uma depreciação da moeda local. Tá? Então isso, acho que de tudo que está aqui, a equação, apesar de parecer um pouco mais complexa pela formalidade dela, acho que o exemplo fica mais claro para você fixar e ir para a prova com isso claro. Ou seja, a inflação promove a depreciação da moeda local, né? Então você usa diferencial de inflação para identificar a variação na taxa de câmbio, né? A variação da taxa de câmbio, a desvalorização cambial. Ok? Então, essa ideia da paridade do poder de compra, né? Que é a relação entre inflação e variações no câmbio à vista entre data presente e data futura. Essa é a ideia. Então vamos parar por aqui, a gente continua no próximo vídeo.